Fala pessoal, aqui Felipe novamente, falando sobre santidade. Deus tem colocado no meu coração que eu compartilhe aqui conteúdo bíblico, ferramentas, princípios espirituais para uma vida que agrada ao Senhor. É isso que a gente fala aqui, dá ferramentas para você, entendimento da palavra de Deus para que você possa ter uma vida vitoriosa, uma vida de santidade, né? E explicar os motivos que devem nos nortear, que devem ser a motivação para essa caminhada, né, de busca pelo Senhor, de busca pela santidade. Eu fiz aqui um outro vídeo que fala sobre o que é o homem, sobre a composição do ser humano. Eu recomendo que você veja para você também ter um entendimento maior daquilo que eu vou trazer aqui hoje. Sem mais demoras, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a carne. E o que eu quero dizer com a carne, gente? A carne é a natureza humana, mas não apenas isso, é a natureza humana caída lá do Éden. Conforme eu falei no antigo vídeo, o pecado original, ele corrompeu a nossa natureza humana. E é isso que eu quero trazer aqui para você, as consequências dessa queda, desse pecado original lá do Jardim do Éden, de Adão e de Eva, o que ele produziu no ser humano, como ele deformou a nossa natureza. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 7, 17. Eu não vou ler todo o capítulo 7, né, por questões de tempo aqui, mas eu quero realçar para você alguns versículos, né, muito importantes para nós entendermos a nossa natureza caída, a nossa natureza humana. Por que é difícil, né, nós temos uma vida de santidade ao Senhor? Porque que é um desafio, não é fácil. Jesus disse que não seria fácil, que é preciso a gente renunciar a nós mesmos para segui-lo. Então vamos ter o entendimento, vamos buscar na palavra de Deus, eu e você, me acompanhe, fique comigo até o final, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, porque eu tenho a certeza que Deus vai trazer entendimento ao seu coração. Porque ter uma vida de santidade, gente, é preciso a gente entender o que deve nos motivar a isso. Porque uma coisa eu dizer para você aqui, tenha uma vida de santidade ao Senhor, e outra coisa eu explicar os motivos que devem nortear isso. Então é muito importante a gente entender o que está por detrás, por que eu tenho que ter uma vida de santidade, por que Deus requer isso do seu povo, por que Deus requer isso das pessoas que se aproximam dele. Isso está enraizado, né? Não é um dos conceitos, um dos princípios mais enraizados na palavra de Deus, a santidade. Só que para a santidade, nós temos santidade em nossa vida, nós temos que entender essa nossa natureza, como ela funciona, quais são os desafios que nós temos. E Deus tem colocado essa chama no meu coração, que eu esteja compartilhando com você aqui o entendimento que o Senhor tem colocado no meu coração sobre esse tema. Aproveitando, eu escrevi esse livro, O Nosso Maior Inimigo, e muito do que eu vou falar aqui, né, são princípios que eu trago aqui nesse livro, que eu dou pormenores aqui sobre essa luta, né? O livro chama O Nosso Maior Inimigo, que é a luta nossa para uma vida de santidade, para vencer o nosso maior inimigo, que nós vamos falar aqui hoje, a carne, a natureza humana caída. Então, o objetivo é trazer luz, entendimento, trazer as motivações que devem conduzir essa vida de santidade. O porquê ter uma vida de santidade. Não é só ter uma vida de santidade, é por que eu tenho que ter essa vida? Por que Deus espera isso de mim? E por que é difícil ter? Nós temos que admitir, gente, que não é, senão Jesus não teria dito, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque é necessário uma renúncia muito grande quando nós queremos ter uma vida que agrada ao Senhor. Não estou aqui, né, para fantasiar um caminho para você que não existe. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser transparente com o que a palavra de Deus diz. E hoje existem muitos ensinamentos estranhos, muitos ensinamentos distorcidos sobre esses princípios.
E a gente precisa voltar à palavra de Deus, a gente precisa voltar às sagradas escrituras. Nós cremos que a palavra de Deus é inefável, incorruptível, né? Eterna. A palavra de Deus, ela não muda, ela é inerrante. Então, vamos lá. Paulo, a carta que ele escreve aos Romanos, ele escreve lá no capítulo 7, versículo 17. Eu vou ler, que diz uma verdade muito importante. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, no capítulo 7, ele está falando deste conflito, né, desta natureza humana caída, da nossa carne, como ela é tendenciosa para o mal, como ela é tendenciosa para o pecado. E ele faz aqui uma afirmação muito importante. Mas o pecado que habita em mim, ele está dizendo que o pecado habita em mim. Então, isso é uma verdade muito importante, um primeiro ponto que a gente precisa entender. O pecado habita na nossa natureza humana caída. Por mais que nós nascemos de novo, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós permanecemos na carne. O pecado continua presente. Ele não deve estar ativo, ele não deve exercer domínio e poder sobre nós, porque o poder do pecado, ele foi quebrado, ele foi destruído pela cruz. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, ela aceita o sacrifício de Jesus em seu lugar, quando ela toma posse da salvação, o poder do pecado ele é quebrado, é destruído, a maldição é destruída. Agora, o pecado ele continua presente, não deve estar ativo, mas ele continua presente. Então é importante a gente entender isso. Não, senão você não teria, né, as tendências pecaminosas que muitas vezes você e eu temos. Nós sabemos que a gente continua suscetível a ter maus pensamentos, né? Não é assim? De vez em quando não vem um mau pensamento, uma raiva descontrolada, às vezes um ódio, às vezes o rancor quer tomar conta do seu coração, às vezes a impureza, né, sexual quer tomar conta da sua mente. Isso é o quê? É o pecado que está lá. Ele não deve estar ativo, não deve dominar você, porque, conforme eu falei, isso foi destruído na cruz. Mas ele continua lá e Paulo afirma isso, o pecado habita em nós. Então essa é a primeira verdade. A segunda, ele fala no versículo seguinte, sei que nada de bom habita em mim, isto é, ele explica, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele está falando da antiga natureza, a natureza caída, a natureza humana caída, a carne, ou seja, não habita bem algum na nossa carne, porque ela foi corrompida pelo pecado. Ela foi deformada pelo pecado. Então, uma vez que ela foi depravada, uma vez que ela foi corrompida, não há como retroceder. É tanto que a nossa natureza carnal, por assim dizer, o nosso corpo, a Bíblia faz uma promessa. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele nos diz que nós receberemos um novo corpo. E é importante a gente entender isso. A nossa natureza humana ela foi tão corrompida que Deus, né, um dia, na ressurreição dos justos, né, na volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, nós receberemos, quando o Senhor Jesus vier, um novo corpo que será transformado num corpo semelhante ao de Jesus. Daí receberemos um corpo incorruptível. Mas esse corpo que nós temos hoje, ele terá que ser transformado em outra coisa qualquer, que nós não sabemos exatamente o que ainda. Nem Paulo afirma lá em 1 Coríntios 15. Paulo diz, nós não sabemos o que havemos de ser ainda exatamente. Deus não nos revelou em detalhes isso, mas sabemos que receberemos um novo corpo, né? Uma nova natureza. Essa carne que é tendenciosa, ela vai ter
tendenciosa para o pecado, ela vai ter que desaparecer e dar lugar a outra coisa, um corpo espiritual. Paulo diz, se temos um corpo terrestre, humano, é certo que também teremos um corpo celestial, um corpo imortal, um corpo que não é mais corruptível, mas é incorruptível. Então isso para dizer que esse corpo aqui, ele está, digamos assim, condenado, né? Por isso que existe a necessidade futura de uma glorificação, que a Bíblia chama de uma transformação desse corpo em outra, né, coisa, em outro corpo, por assim dizer. Então Paulo ele faz aqui uma segunda afirmação, muito importante, em que nossa carne não habita bem algum. A primeira é que o pecado habita em nós, que conforme eu expliquei. A segunda é que nossa carne não habita bem algum, devido a essa corrupção lá do pecado original, desde o início. E ele faz mais aqui outra afirmação a partir do versículo 21. Ele fala o seguinte: assim encontro esta lei que atua em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ou seja, Paulo vai dizer que quando queremos fazer o bem, o mal está conosco. Eu quero fazer o que é certo, mas existe a presença lá do pecado. Ele não exerce domínio, mas ele está presente ainda. Então é muito importante a gente entender isso. E Paulo diz mais outra verdade, agora em Romanos 8, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Veja só o que Paulo está dizendo, que a mentalidade da carne, a mente da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. A carne, ela não se submete a Deus, ela não se submete à lei de Deus. Ela foi tão corrompida pelo pecado original, pela queda de Adão e Eva. Houve uma corrupção tão grande, houve uma depravação tão grande na nossa natureza que é impossível ela se sujeitar à lei de Deus. É importante a gente entender isso. É o quarto ponto aqui que Paulo afirma. Eu quero realçar esses 4 pontos que eu falei com você. E o último é muito importante também. A carne, ela não se sujeita a Deus, nunca vai se sujeitar. É por isso que Paulo diz o seguinte, que a gente tem que mortificar as obras da carne, as obras do corpo. Não tem como, gente, a gente sujeitá-la à lei de Deus. A gente tem que fazê-la morrer. Amém? A carne, a gente não brinca com ela. A gente não fica acariciando ela, a gente não fica brincando com os limites dela. Não, a gente mortifica ela. E é muito importante a gente entender isso. Então o pecado, ele reina pela nossa carne, ou seja, pela nossa natureza humana caída. E agora fazendo uma ponte da carne, o corpo, com a nossa alma. Ou seja, uma vez que nós somos corrompidos pelo pecado, isso levou a uma corrupção da nossa alma, uma corrupção completa da nossa alma, da nossa mente. Eu falei também no vídeo anterior, o ser humano, ele foi criado com a capacidade de discernir verdade de falsidade com muita clareza, com muita certeza, aquilo que era santo e aquilo que era profano. Isso é o estado original. Após a corrupção, após a queda, isso já não acontece. O ser humano confunde verdade com falsidade, santo de profano. Hoje, na nossa sociedade, você vê isso com muita clareza. Nós estamos vivendo um tempo de confusão. É um tempo de confusão, em que o povo de Deus, nós que queremos buscar o Senhor com sinceridade do nosso coração, aquilo que realmente as Sagradas Escrituras nos ensinam, nós temos que ficar muito atentos. Porque é um tempo de confusão, gente. É um tempo onde as pessoas estão com as mentes confusas quanto ao que são, relativamente a gênero, a sua identidade, ao que estão fazendo aqui,
As pessoas estão cada vez mais depressivas, ansiosas. Nunca foi preciso tantos psiquiatras e psicólogos, né? Por quê? Porque as pessoas estão confusas, estão tristes, angustiadas, depressivas. Isso é falta de sentido existencial, isso é confusão da mente. Isso são as pessoas aceleradas demais. Isso são as pessoas com falta da verdade de Deus no coração. Porque uma vez que a verdade falta, a mentira reina. E quando a mentira reina no nosso coração, a única coisa que vem depois é uma confusão completa, uma absoluta entrega da nossa mente às trevas, à escuridão. Então, gente, uma vida conduzida pela carne, ela é uma vida conduzida pelo poder do pecado. Então, é muito importante isso. Paulo, voltando ao capítulo 7, Paulo no versículo 22 do capítulo 7, ele fala o seguinte: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, pois no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. A minha alma, quando eu nasço de novo, quando eu aceito o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo entra na minha vida, o meu espírito renasce, conforme eu tenho explicado aqui. E conforme o meu espírito renasce, ele passa a estar conectado com Deus novamente. E o meu espírito está pronto, que nem Jesus disse lá em Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o meu espírito, que é Deus, ele tem prazer na lei de Deus, porque ele está conectado. Nosso espírito é quem se conecta com Deus através do Espírito Santo. É quem está conectado à fonte da vida eterna, a fonte da vida, a fonte da existência, que é Deus, a fonte da paz, da alegria, do amor, da justiça, da santidade. É o nosso espírito. Então, o meu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas daí no versículo 23 ele diz, na parte A, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Outra lei, a minha natureza humana caída. E ele completa dizendo, guerreando contra a lei da minha carne. O que Paulo está dizendo? Que existe esse confronto entre o meu espírito e a minha carne. Existe esse confronto. E é muito importante a gente entender isso. Que existe essas lutas interiores dentro de mim e de você, porque existe esse confronto entre o meu espírito e a minha carne. E a minha mente, a minha alma, a minha consciência, os meus pensamentos, eles são confrontados, eles são levados a um ponto onde eu sou influenciado pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus, a andar em santidade, a buscar ao Senhor, mas também tenho do outro lado o demônio da carne, vamos pôr assim, a carnalidade, a nossa natureza humana caída, que é um combustível que tenta perverter essa vontade santa, boa e agradável, que é buscar a Deus, conduzida pelo Espírito de Deus. E eu tenho a carne tentando ofuscar isso, me tirar dessa conexão com Deus, perverter esse caminho. Isso quando a pessoa nasceu de novo, quando ela entregou Jesus. Porque quando ela não conheceu Jesus, quando ela não nasceu de novo de fato, quando ela não foi gerada pelo Espírito de Deus para uma nova vida, ela não tem esse conflito. Porque ela não nasceu. O espírito dela continua morto. Então, quem não tem esse conflito, quem não tem essa consciência, isso respondendo com uma pergunta muito importante que às vezes as pessoas perguntam. Mas se eu sou cristão, se eu nasci de novo, se eu estou vivendo para Deus, é normal eu ter esse conflito? É normal eu continuar tendo essas guerras interiores, muitas das vezes, para fazer a vontade de Deus, para ter uma vida de santidade, para me apartar do pecado, da aparência do mal? Sim. Se você tem esse conflito dentro de você, é porque exatamente você nasceu de novo. Porque se você não tivesse nascido de novo, você não teria esse conflito dentro de você. Você não teria a vontade de se santificar, de buscar a santidade para a sua vida, de buscar a Deus, de buscar agradar ao Senhor. O fato de você ter
esse conflito, essa guerra dentro de você significa realmente que você está buscando a Deus de coração sincero, que você realmente está sendo transformado pelo Espírito Santo. A sua mente está sofrendo uma transformação, que nem no grego metamorfo, sendo transformada em outra coisa, que nem diz Paulo também em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente não deve se conformar com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. A palavra ali é metamorfo, mudar em outra coisa, ser transformado em outra coisa. Então, esse conflito dentro de você é exatamente porque você quer fazer a vontade de Deus, porque o seu espírito, o Espírito Santo, ele fica buscando te convencer disso. Amém? Se você ficou até aqui, é porque essa palavra está edificando a sua vida. Eu quero te convidar a continuar com a gente, vai ter continuação desse vídeo. Eu quero te convidar também a participar aqui do canal, ative as notificações, compartilhe com as pessoas que você conhece, que você sabe que vai abençoar a vida delas. Não guarde só para você, né? Mas as pessoas que você conhece, compartilhe aí, né? Me ajude a divulgar esta mensagem tão importante que Deus tem feito queimar no meu coração, que é sobre santidade. É sobre esse livro que eu escrevi e Deus tem colocado essa chama para que eu possa estar compartilhando esses princípios fundamentais para uma vida de santidade a Deus. Deus te abençoe.